Sabe, gente, hoje o Espírito Santo, ele colocou no meu coração uma mensagem diferente. Desde cedo ele vem me incomodando para que eu pregue essa mensagem para a igreja. E como eu trouxe de manhã e o fluxo maior de pessoas é à noite, então eu me senti na responsabilidade de estar compartilhando com você também essa mensagem. Eu sei que às vezes a palavra não agrada a muitos, não toca no coração de muitos, mas eu espero que o Espírito Santo ele consiga ministrar no seu coração nessa noite. É algo muito importante aquilo que eu quero falar, e eu gostaria que você ficasse muito atento, porque o que cura, o que liberta, o que abençoa verdadeiramente é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você não ouve a palavra, você não consegue saber aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Nós vivemos em um mundo muito difícil, polarizado, que permeia muitas dúvidas, muitos medos em nossos corações. Às vezes a gente não sabe qual caminho seguir, qual porta entrar, mas até isso hoje o Espírito Santo ele fala conosco. Só anda perdido quem não tem a luz, só anda perdido quem não sabe o caminho, e o caminho é Jesus, o caminho é a palavra. Tudo aquilo que você precisa está nele, está na sua palavra. Então hoje cedo nós estamos falando a respeito do que aconteceu com Jesus desde daquela quinta-feira, onde Jesus se retirou com seus discípulos para o jardim de Getsêmani, e ali ele já começou a sentir a pressão da sua crucificação. O seu suor se tornou gotas de sangue devido à imensa pressão que ele sentiu. Foi um fenômeno não comum quando os homens estão vivendo um estresse assim muito grande, e ali foi considerado um fenômeno. Judas, que andava com Jesus, chega para mostrar que era Jesus, dá um beijo. Aquele beijo foi e é conhecido até hoje como o beijo da traição. Jesus é levado aos sacerdotes, os sacerdotes vão, levam Jesus até Pilatos, e ali começa uma sessão de tortura. Foram socos, murros, caniçadas na cabeça, zombaria, deboche. E como se não fosse o suficiente, eles resolvem torturar Jesus, mesmo Pilatos olhando e dizendo assim: olha, eu não vejo crime algum nesse homem, eu não vejo pecado, porque eles estavam tentando enquadrar Jesus em uma lei que eu particularmente nunca encontrei. Mas você sabe, né? Existem determinados grupos de líderes que eles vão criando leis, mesmo não existindo na Constituição, eles vão e criam. E foi um argumento pífio assim que eles usaram para Pilatos. Eles disseram assim: não, esse homem, ele é um malfeitor, ele tem que morrer. Ah, mas por que ele tem que morrer? Ah, porque ele se fez o quê? Filho de Deus. Como pode? Só porque ele dizia que era filho de Deus, ele tinha que morrer? Pilatos, ele olha para aquela situação e fala assim: olha, eu lavo minhas mãos, eu estou livre do sangue desse inocente. Eles querem matar esse homem porque ele se dizia filho de Deus. Quantos eram os homens que diziam: não, eu sou filho de Afrodite, Poseidon, sou filho de Zeus, sou filho de Hércules. E era um momento assim de privilégio para aqueles homens dizerem isso, de alegria. Mas Jesus disse que era filho de Deus, e já foi o suficiente para aqueles homens, aqueles judeus, querendo crucificá-lo. E crucificaram Jesus. Uma sexta-feira sombria, escura, murmúrios, as pessoas comentando: olha, ele vai ser crucificado, ele vai ser crucificado. Por que ele vai ser crucificado?
Bom, para ser crucificado não devia ser coisa boa, porque afinal de contas só malfeitores eles vão para a cruz. Só pedófilo, estrupador, ladrão, assassino, as piores espécies de malfeitores daquela época, a pena de morte era ir para a cruz. Então, se aquele homem estava indo para a cruz, certamente ele era um anátema. Anátema significa maldito. Eles acreditavam no conselho, acreditavam nos governantes, acreditavam nos fariseus, nos religiosos. Então, mesmo mentindo, dizendo: olha, esse homem é um malfeitor, o povo foi na vibe deles. E na hora de dizer: a quem soltais, Jesus ou Barrabás, até as pessoas que haviam sido curadas gritaram: Barrabás. E aí esse Jesus: crucifica, crucifica. É triste você ser traído. A maior dor de Jesus, de repente, não foi nem os cravos, a coroa, a cruz pesada, mas foi a dor da traição, em ver tantas pessoas traindo Jesus. Nesse momento, os seus discípulos, os seus apóstolos fugiram, abandonaram Jesus. Quem fica ali com Jesus até o final é Maria e João. Os outros fugiram, largaram Jesus sozinho. O dia foi passando, a tarde foi chegando. Jesus, ele dá os seus últimos suspiros, inclina a cabeça e morre. Quando Jesus faz isso, a palavra diz que o céu se tornou negro, a terra tremeu, se abalou. Muitos dos mortos que dormiam, a Bíblia diz que eles ressuscitaram e andaram pelas ruas daquela cidade, e depois voltaram a dormir novamente. Mas eu quero trazer aqui para você nessa noite a história de um homem que não tem história. E só é citado o nome dele uma vez só na Bíblia. É claro, em alguns livros de Marcos, Mateus, Lucas, João, mas é um homem que não tem expressão. Pelo menos enquanto você não conhece a história dele, ele é um zero à esquerda, ninguém se importa com ele. Esse homem se chama José de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele, Arimateia era a cidade onde ele nasceu. E lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 42, diz o seguinte: olha, e chegada já a tarde, porquanto era a preparação, isso é, véspera do sábado, José de Arimateia, senador ilustre. O que ele era? Prega comigo. O que ele era? Ilustre. Veja, senador não é pouca coisa. Ele era um senador ilustre, que também esperava o reino de Deus, e foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de quem? De Jesus. E Pilatos se admirou de que já Jesus estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe: já havia muito tempo que ele havia morrido? E sabendo pelo centurião, deu o corpo de Jesus a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e rolou para aquele sepulcro uma pedra, colocando-a na porta do seu sepulcro. Então veja,
quem era Nicodemos? E quem era José de Arimateia? José de Arimateia era um senador, mas era um senador que vivia esperando o reino dos céus, porque entre os senados havia aqueles que eram políticos mesmo, viviam da política, mas viviam aqueles também que mesmo na política eles eram religiosos, e havia aquele partido, mas todos eles eram honrados. Eu quero mostrar para você também aqui o livro de João, capítulo 19, versículo 38, para que você possa entender algo muito interessante também, que depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de quem? De Jesus da cruz. Então, José, ele era um senador, era um homem de prestígio, ele era um homem ilustre, mas só que durante todo aquele tempo ele vivia como Nicodemos. Ele vivia em segundo plano. Sabe aquela pessoa que, com medo dos judeus, andava oculto? Era um discípulo, acreditava no reino dos céus, acreditava na vinda de Jesus, mas só que ele vivia de uma forma oculta, escondido. De repente, lá no Senado, onde ele exercia a sua função, as pessoas nem sabiam que ele era um cristão, que ele fazia parte da seita dos nazarenos. E por que isso, bicho? Porque ele tinha medo, ele se ocultava, ele ficava com medo de repente de perder a posição, de perder o cargo, ele ficava com medo de repente as pessoas olharem para ele e dizer: poxa, esse cara é um contraversor, como ele pode estar no nosso meio adorando esse Jesus, servindo esse Jesus? Então durante toda a sua vida ele viveu em oculto, se restringindo, fugindo das suas responsabilidades, sem assumir Jesus. Mas chegou um momento que ele ficou entre a cruz e a espada, porque mesmo na posição que ele exercia, ele estava presente ali naquele julgamento, ele estava vendo tudo. Ele não abriu a boca, ele não defendeu Jesus, ele não condenou Jesus. Sabe aquelas pessoas que não falam nem mal, mas também não falam bem? É aquelas pessoas que não se expõem, é aquelas pessoas que você está na faculdade, está no seu trabalho, está no seu condomínio, está na sua vizinhança, as pessoas olham para você e não sabem o que você é, não sabem se você é crente, se você é católico, se você é macumbeiro, se você é bruxo, se você é feiticeiro, se você é ateu. As pessoas não sabem o que você é, porque você se comporta como todas elas se comportam. As pessoas jogam o cabelo para cá, você joga também. As pessoas jogam para lá, você joga também. As pessoas brincam, correm, pulam, bebem, e você anda na mesma vibe. Então hoje não dá nem para perceber quem é quem. Mas aquele dia, José, ele não teve como ficar parado. Sabe por quê? Porque depois do julgamento, ele olha para a cruz e ele vê o corpo do seu mestre de pendurado, aquele que ele tanto amou, aquele que ele tanto confiou, aquele que lhe fez tantos bens, ali de pendurado, corpo magro, seco, surrado, cheio de hematomas. E ele olha para um lado, ele olha para o outro. E agora? Já era 3 horas. Os soldados já começaram a passar com uma lança, ferindo os outros cadáveres, os outros mortos, os outros
presos para saber se eles estavam vivos ainda, porque não podia passar das 6 horas. Se passasse das 6 horas, os corpos só seriam tirados de lá só no domingo. Então era costume eles quebrarem as pernas daqueles homens que estavam crucificados. Para quê? Para que o peso fosse maior e a asfixação asfixiasse aquela pessoa e ela não conseguisse respirar, os pulmões se enchessem de água, porque na medida que o peso fosse forçando os braços, os tendões se arrebentam e o pulmão enche de água e sangue, e as pessoas morrem asfixiadas. Então havia 2 malfeitores ainda vivos. Aí vai, quebra a perna de um, aí vai, quebra a perna de outro. Aí quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, o nego fala: não, esse daí parece que já está morto. Até para se cumprir a profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eles podiam bater, eles podiam chicotear, eles podiam humilhar, podiam cuspir, mas quebrar osso não, porque estava na palavra, estava na escritura. Não, osso vocês não quebram. Aí furaram o lado de Jesus. Quando fura o lado de Jesus com uma lança, só sai água, sangue misturado com água. E aquilo deixou o coração de José de Arimateia mais compadecido, mais entristecido. E a palavra diz que aquele homem que durante toda a sua vida se ocultou e teve medo dos judeus, a palavra diz lá no livro de Marcos que ele com ousadia foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Ele teve coragem de colocar toda a sua história, toda a sua carreira, todo o seu legado em risco para pedir o corpo do seu mestre. Ele chegou e disse assim: não, Pilatos, me dá o corpo do meu mestre, me dá o corpo de Jesus. Em outras palavras, não, eu não posso deixar o meu mestre ali, eu não posso mais me ocultar, eu não posso mais me esconder, eu não posso mais fingir ser aquilo que eu não sou. Ali José estava assumindo a sua filiação, que ele era filho, que ele havia sido escolhido. E eu digo para você que ele havia sido escolhido por quê? Porque lá no livro de Isaías 59:9, Isaías 59:9 diz: e puseram a sepultura de Jesus com os ímpios, e com o rico estivesse na sua morte. Ou seja, já havia uma profecia de que Jesus seria sepultado do lado dos ímpios, na cova de um rico, do lado de um rico. Então, há 700 anos atrás, a palavra já profetizava a respeito de José, que José no momento certo ia aparecer, que o José no momento certo ia se manifestar, ia tirar o corpo de Jesus da cruz, ia sepultar o corpo de Jesus na sua sepultura, uma sepultura nova, uma sepultura que ninguém, absolutamente ninguém, havia sido enterrado. E por que foi logo José? Por quê? Porque Deus, ele sabe o que faz. Ali naquele momento, quem poderia tirar o corpo de Jesus da cruz? Quem? Não era qualquer um que ia ter condições de chegar até Pilatos e dizer: olha, me dá o corpo de Jesus. Não era qualquer pé rachado, não era qualquer cristão, não, era um homem que havia sido preparado para aquele momento. Aquele homem, desde que ele nasceu, já havia sido profetizado por Isaías, que era ele que naquele determinado momento, na hora certa, ia pedir o corpo de Jesus. E se ele não pede?
E se ele fica com vergonha? E se ele deixa o medo tomar conta dele? Eu não sei com quem o Espírito Santo nessa noite está querendo falar, mas você que está aqui, você foi predestinado para algo. Você foi chamado para algo. E não foi para algo pequeno, não. Jesus, ele não te levantou para você viver como Nicodemos. Jesus não te levantou para você viver como José, só desfilando, andando de carro bonito, se vestindo bem, comendo bem, viajando, passeando, postando fotos na internet, só recebendo validação, mas em oculto. Porque enquanto você está em oculto, enquanto você está se escondendo, Cristo ainda continua lá na cruz. Um monte de pessoas está morrendo. Porque quem é a igreja? Somos nós. Quem é Cristo? Cristo é cada um de nós. Então, enquanto você ficar somente olhando para Cristo lá na cruz, o cadáver dele lá na cruz, sem tomar atitude, sem tomar um posicionamento, sem ter um posicionamento, me dá o corpo dele. E a palavra diz aqui no livro de João, olha só que coisa interessante, a partir do versículo 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos. Ele quebrou o silêncio, ele quebrou o medo, ele quebrou a vergonha, ele deixou a vergonha de lado e foi com ousadia. Até então o medo que impedia, o receio, quando ele viu Jesus lá naquela situação, o medo foi quebrado, o receio saiu, a vergonha se apartou dele, e ele foi com ousadia e rogou a Pilatos que permitisse que ele tirasse o corpo de Jesus na cruz. E Pilatos lhe permitiu. Então ele tirou o corpo de Jesus. E foi também quem? Nicodemos. Você lembra de Nicodemos? Aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Oh, aleluia, é momento de conversão, é momento de mudança, é o momento de transformação nessa noite. É o momento de você rasgar os paradigmas, rasgar o véu e se assumir. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 aráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em um lençol com especiarias, como os judeus costumavam fazer para a sepultação do cadáver. E havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus ali. Veja, aí quando Jesus morre, ele pede o corpo para Pilatos. Pilatos entrega. Ele não queria saber o que o Senado ia pensar, o que o Senado ia dizer, o que amigos, parentes, irmãos iam dizer. Ele, juntamente com Nicodemos, vai e ele tira o corpo de Jesus da cruz, e ele coloca o corpo de Jesus ali no chão. Nicodemos chega com mais de 35 litros de nardo, e eles pegam o pano. Ele, Nicodemos, veja, aqueles que negaram Jesus durante a vida toda,
vida, aqueles que se esconderam de Jesus, era momento deles se manifestarem, era momento deles mostrar quem eles eram, o que eles queriam verdadeiramente. E eles pegam um pano e eles começam a limpar o corpo de Jesus ensanguentado, o corpo do seu mestre. Aquilo que era vergonha, aquilo que era opróbrio, se tornou louvor. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que assumir. Ou você assume que você é de Deus, ou você assume que é de Jesus, ou você assume que Jesus é o seu mestre. Ou então você vai continuar envergonhando Ele. Você vai continuar tendo vergonha dele. Até quando você vai ter vergonha de Jesus? Até quando você vai ocultar Jesus das suas redes sociais? Até quando você vai ocultar Jesus dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus irmãos, com medo de perder emprego, com medo daquilo que as pessoas vão falar de você, vão pensar de você? Naquele momento eles não queriam nem saber, eles só queriam servir Jesus. Eles limpam o corpo de Jesus. Cada ferida, cada chicotada, cada hematoma, cada marca de sangue, 35 litros de nardo é usado ali. E não somente isso, pegaram um linho novo e rolaram o corpo de Jesus naquele ninho. Era um ninho novo, ninguém havia usado também. E pegaram o corpo de Jesus e colocaram lá dentro do sepulcro. Uma grande pedra foi rolada e foi colocada ali, que era costume da época, para que nenhum animal, nenhum salteador entrasse para violar aquele túmulo. E ali Jesus fica. Veja, todo mundo tinha corrido, só Nicodemos e Jesus ficou. Todo mundo tinha se apartado, os discípulos, os apóstolos tinham fugido. No sepulcro, Maria, João, Nicodemos e José fecham, deixam ali e vão embora. A palavra diz que no domingo de manhã Maria Madalena vai visitar, e quando ela chega lá, a pedra está removida, e ela fica sem entender nada. Estava de noite ainda, era madrugada, e ela volta correndo. E ela chega para Pedro e João e diz: olha, levaram o nosso mestre. Cadê o nosso mestre? Levaram o nosso mestre. Quando eles ouviram isso, eles voltaram correndo em direção do sepulcro onde Jesus estava. Aí a Bíblia faz questão de dizer que João, ele foi correndo na frente e foi o primeiro a chegar onde Jesus estava, o corpo de Jesus estava. Pedro já estava numa idade mais avançada, os seus 40, 50 anos, então ele já não tinha mais o mesmo pique. Mas quando ele chega lá, ele entra no túmulo, não tem mais ninguém. Pega essa chave. Se você entender isso, você entende tudo. Jesus não estava lá. A única coisa que estava lá, no canto, separadinho, como se estivesse guardadinho, era o lençol de linho. O lençol de linho estava lá. Aí você me pergunta: bispo, o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você fizer para Jesus e por Jesus, Ele sempre vai deixar para você novamente. Veja, tudo aquilo que você fizer, Ele vai deixar para você, Ele não vai levar.
Ele sempre vai deixar para você. Ele deixa aquele lençol de linho justamente para dizer, olha, como se ele estivesse dizendo, olha, muito obrigado, mas tudo aquilo que vocês fizerem por mim e para mim vai ficar para vocês. O que você faz para Jesus, o que você faz pela obra, o que você faz para a igreja é um investimento em você mesmo. E aquilo que você faz com amor, a palavra diz que volta para você de forma dobrada, recalcada, sacudida, transbordante. Ele não fica com nada, absolutamente nada daquilo que você fizer para Ele. O que nós fazemos é só um ato de fé. Você acha que depois disso Nicodemos foi desmoralizado? Não. Depois disso você acha que José de Arimateia foi desmoralizado? Não. Eles só ganharam mais honra. E assim acontece com todos aqueles que decidem seguir Jesus, expor Jesus, mostrar Jesus em suas vidas. Então eu quero dizer para você que nessa noite é uma noite de divisor de águas. Ou você continua escondido, você continua com medo, ou você continua se escondendo, ou você se expõe no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você mora. Ah, por que você não dança mais? Não danço mais porque eu sou de Jesus. Ah, por que você não bebe mais? Não bebo porque hoje eu sou de Jesus. Por que você não fuma mais? Não fumo porque eu sou de Jesus. Ah, por que você não faz mais isso? Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Cristo Jesus. E parar de fingimento, parar de falsidade, parar de se ocultar e se revestir de filho. Eu sou filho. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite para todos aqueles que querem deixar de ser um Nicodemos, para todos aqueles que querem parar de fugir, de se esconder como José, e olhar para o corpo de Jesus surrado, magro, seco, lá na cruz do Calvário, e tirar ele de lá, ser usado para ganhar almas, ser usado para ganhar vidas, ser usado para tirar pessoas do tóxico, da prostituição, do adultério, da bebedice, do mundo lá fora. Você ser realmente um espelho, você realmente ser a boca de Deus no mundo dos viventes, você se levantar com poder e ousadia, porque a palavra diz que a ardente expectação da criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você nessa noite quer se reconciliar com o Pai, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Você que quer entregar sua vida para Jesus, fique em pé no seu lugar. Chega de falsidade, chega de fingimento, chega de se ocultar. É momento de magistrados, governantes, parentes, amigos, irmãos, saber quem você é. Você é filho, você é ungido, você é chamado, você é tomado pela mão de Deus. Deus é Ele que te toma, é Ele que te chama, é Ele que te escolheu. Você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha te nomeado, Ele já tinha dado o nome que você ia receber dos seus pais. De quantas mortes Ele te livrou, de quantos males Ele te livrou, de quantos inimigos, quantos foram os vales da sombra e da morte que Ele te protegeu.
E se Ele te guardou até agora, se Ele te protegeu até agora, é porque Ele tem um plano na sua vida. E esse plano é fazer com que você venha resplandecer a imagem de Cristo Jesus, ser luz, ser o sal da terra, a luz do mundo. A palavra diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei. Aqueles que não se posicionam, aqueles que não se colocam no centro da vontade de Deus, ainda vivem perdidos, com medo, sem razão, sem destino, sem um horizonte, ainda andam cegos, tateando como cego, apalpando as paredes ao meio-dia. Mas aqueles que resolvem andar na luz, como Ele na luz está, esse sabe o caminho. Aleluia. Em pedaços minha alma estava, Nessa noite nós queremos mas por tua graça nos reconciliar contigo, Pai. perfeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Ele te libertou por um propósito. Sublime graça, doce o som Que salva. o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Tente ver Jesus, tente enxergar Pra que Jesus. eu possa viver. Meu amor, Sua vida Ele a caridade. entregou. aleluia. Mesmo com falhas e com fraqueza, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, Aleluia. serei teu vaso pra o mundo ver. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Teu poder. Levante as mãos assim e diga: sublime graça, aleluia. doce A graça de termos amado, a graça de termos escolhido, a graça de termos chamado. Aleluia. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora Eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de
segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que senti, eu sei que morro. Me chegou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Investiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me chegou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e vestiu com pôs azeite e deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me a lugar. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar Onde eu possa te adorar, onde eu posso fazer como José fez, Pai. Esse é o lugar que você pode pegar o seu nardo, o seu perfume e limpar também o corpo de Jesus. É o lugar que você pode enrolar Jesus também com o seu linho. Aqui é o lugar que você pode abraçar Jesus e dizer: Jesus, eu não vou te deixar por nada, eu não vou te largar por nada. Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti, sabe? Eu gostaria que você abraçasse assim o seu corpo, como se você estivesse abraçando Jesus, e com os olhos fechados, eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, como se você estivesse inclinando a sua cabeça no ombro de Jesus e dizendo para Ele: Pai, eu te amo, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho muitos erros, eu sei que eu ainda cometo muitos pecados, eu ainda dou muita gafe, Senhor, mas eu te amo, eu não quero te perder. Não retire de mim o teu Espírito Santo, não se afaste de mim, porque eu preciso de ti, Senhor, eu necessito de ti. Não me abandone, Pai. Pede para Jesus não te abandonar. Pede nessa noite para Jesus cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, porque você depende dele. Eu dependo desse amor, e sem esse amor eu sei que eu morro. Sem o teu cuidado, se eu sou o que sou, se eu tenho o que tenho, se cheguei aonde eu cheguei, é porque o Senhor tem me sustentado, tem me amparado, tem cuidado de mim, tem me livrado dos meus inimigos, tem guardado a minha entrada, a minha saída, tem me protegido, tem me livrado do acidente, da bala perdida, do ladrão, do malfeitor. E às vezes eu sou tão ingrato, Pai. Eu quero ser mais agradecido, eu quero ser fiel, mas sozinho eu não posso, eu não consigo. Fala, eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas se o Senhor for comigo, eu consigo.
Então nessa noite eu quero entregar a minha vida de corpo, alma, espírito, mente, pensamentos nas tuas mãos. O Senhor tem nessa noite a liberdade de entrar dentro de mim e transformar a minha mente, o meu corpo, a minha alma, os meus pensamentos. Me muda, Senhor, me transforma. Tira de mim a soberba, o orgulho, a vaidade, a maldade. Tira de mim o pecado, Senhor. Tira de mim a ira, a cólera, a brutalidade, a estupidez, aquilo que me afasta de Ti. Não, eu quero viver para o Senhor. Eu quero poder Te tocar e Te ter todos os dias na minha vida. Volto em Tua presença. Aleluia. Se derrame. Aos Teus pés é onde eu Faça desse lugar o seu santuário, o lugar de confissão. Em meio à Tua santidade, O lugar de lavar as suas vestiduras. aqui quero ficar. Aleluia. Não vim atrás de bênção, Eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Lamento por viver diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. E você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, vem aqui na frente. Você vai vir aqui, vai dobrar os seus joelhos e nós vamos interceder ao Pai por você. Nós vamos orar a Deus ao seu favor, para que Ele te dê força, para que Ele venha te revigorar, te ajudar, para que Ele venha escrever o seu nome novamente no livro da vida. Vem aqui na frente, dobre os seus joelhos aqui, ó. Eu gostaria que os pastores, os diáconos se preparassem, porque esse é um momento único, é um momento de oportunidade de voltar ao primeiro amor, é uma oportunidade de sentir novamente a presença de Deus, o perdão. Eu quero dizer para você que aquilo que você não pode, Deus Ele pode. Aquilo que você não faz, Deus Ele faz. Aquilo que você não sabe, Deus Ele sabe. Você pode se sentir fraco, frágil, pequeno, insignificante. Você de repente pode ter errado muito, pode ter se afastado muito, mas hoje o Senhor, Ele está te trazendo de volta. Volta, filho meu, volta para os meus braços. Volta porque eu te amo. Volta porque eu tenho planos na sua vida. Volta porque eu ainda não abortei aquilo que eu tenho para realizar na sua vida. Eu sou contigo. Eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Eu sempre te amei. Então, que nessa noite você receba o perdão. Receba o perdão de Jesus. Sinta o seu coração consolado, abraçado. Se você está preso ou presa em algum vício, Jesus Ele te liberta nessa noite. Se você está preso ou presa em alguma situação do mundo lá fora, em algum relacionamento que tem destruído a sua vida, o Espírito Santo Ele te livra, Ele quebra essas cadeias
Ele quebra esses grilhões, Ele restaura você, Ele te dá força, Ele te dá vigor, Ele te dá ânimo, Ele te sara, Ele te cura, Ele te ilumina, Ele ilumina os seus passos, Ele te dá sabedoria, Ele te traz o refrigério, Ele calça os seus pés, Ele te dá vestes novas, e Ele coloca um anel no seu dedo, o anel da nova aliança. Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. Você vai sair daqui nessa noite perdoado, amado, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Pai, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Escreva o nome delas no livro da vida, Senhor. Seja a força que elas até então não tiveram até hoje, que elas consigam resistir o pecado, o mundo, as más companhias. Tira tudo aquilo que não presta da vida delas. Faz uma limpeza, Senhor. Prepara o caminho, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Parabéns. É a melhor coisa que nessa noite você pode fazer. Voltar para o esconderijo do Altíssimo. Amém.